Bem-vindos ao Educast Raiz. Eu sou Joaquim Vitor. E eu sou Joana Lima. Hoje vamos aqui numa missão hiper exigente para nós, que é tentar em cerca de 10 minutos falar-vos nos 6 passos da resolução de conflitos do modelo iScope. São 6 passos que nós implementamos diariamente na Raiz, tanto em situações de conflito entre crianças, como às vezes entre adulto e criança, ou da criança com ela própria, mas que são 6 passos que são muito claros, são muito estruturados, que damos muita formação à nossa equipa e que nós consideramos que podem fazer maravilhas na promoção das competências sociais. E os pais, inclusive, até podem, nas salas, temos um pósterzinho em que tem aqui os descritores de cada um dos passos para se relembrarem, ou até podem tirar uma fotografia se quiserem usar. Pronto, assumindo que a tarefa é complexa, nós vamos tentar então fazer-vos aqui um resumo de cada um dos passos e da sua sequência. E depois faremos certamente outros episódios em que vamos explorar mais a fundo cada um dos passos, e até depois com o vosso feedback perceber o que é que gostavam de ver mais explorado. Começamos então? Pelo número 1. Pelo número 1, faz sentido. Pronto, então são 6 passos. O primeiro passo é, sempre que há um conflito, nós tentarmos abordar calmamente e colocarmos ao nível das crianças. Vamos criar, se calhar, aqui uma situação hipotética para ser mais fácil de concretizar. Vamos imaginar que temos o Zé e a Maria que estão a disputar uma bola. O Zé e a Maria querem os dois a bola, e a Maria empurra o Zé está a chorar no chão com a bola na mão. E então o passo 1 é: eu vou aproximar-me calmamente. O que é que isto significa? Significa que o meu objetivo é não trazer mais tensão, portanto eu não vou gritar, eu não vou correr, eu vou abordar calmamente, vou-me baixar ao nível das crianças, vou fazer uma coisa aqui fundamental, que é, vou retirar o objeto de disputa, que neste caso é uma bola, e portanto eu vou dizer: olha, agora nós vamos ter de resolver este problema, mas o Joaquim precisa mesmo de ficar com a bola e depois já vemos com quem é que fica a bola e como é que nós resolvemos. E com permissão das crianças eu fico com a bola. O que é que acontece aqui neste primeiro passo? Quando uma das crianças tem o objeto, ela não está motivada para resolver o problema, ela está motivada para fugir com o objeto, porque no fundo já está a controlar a situação. Portanto, as crianças só estão efetivamente interessadas em resolver o conflito e em dialogar sobre o tema quando eu tenho o objeto em disputa, e elas sabem que só no final é que o vão receber. Pronto. Aqui há uma fase fundamental neste abordar calmamente, que é o passo 2, que falará a Joana de seguida. Exatamente, nós, como o Joaquim disse, nós baixamos fisicamente ao nível deles, não é? Portanto, isto não só mostra muito respeito, porque nós nós juntamos ao conflito, não é? E estamos ali para apoiar, e em seguida nós vamos verbalizar quais são as emoções que nós estamos a ver. Eu posso dizer que estou a ver que estás triste, estás zangado, estás irritado, e no fundo até pode não ser propriamente a emoção que a criança está a sentir na realidade, porque a criança até pode dizer: eu não estou nada chateada, eu estou irritado, ou eu não estou nada zangado, eu estou triste. Mas no fundo o que nós sabemos é que cientificamente, quando nós falamos sobre as emoções, naturalmente o nosso sistema emocional vai baixar um bocadinho, de forma a que o sistema racional volta outra vez a aparecer, porque é isso que nós vamos precisar para o passo seguinte. E, portanto, o que é que nós precisamos de munir as nossas crianças? É ter este vocabulário emocional, e, portanto, outros momentos nós iremos trabalhar com eles este vocabulário emocional, para que quando eles estejam nestes momentos mais vulneráveis, porque uma situação de conflito eles estão claramente mais vulneráveis, eles vão nos ouvir: olha, eu estou aqui, eu estou a compreender-te, eu estou a perceber-te, eu sei que tu estás zangado, eu sei que tu estás triste, eu sei que tu estás... aliás, até podemos ver uma criança que está a rir da situação e nós podemos dizer: ok, estou a perceber que estás a divertir muito com esta situação, não é que seja o certo ou o errado, não é? Mas vamos verbalizar estas emoções que estamos a ver as crianças sentir. Com isto,
como eu vos disse, o nível emocional a baixar um bocadinho, o nível racional a surgir, vamos passar para o passo seguinte. Já começa a haver espaço para isto. Só fazer aqui uma referência. Nestes dois passos, tanto na abordagem calma como neste refletir das emoções que a Joana falou, nós devemos assumir sempre uma postura neutra, não mostrar nunca que temos uma preferência ou que estamos, por exemplo, eu posso ter tendência de, há uma criança que está caída e então vou abraçar, coloco ao colo e afasto-me da outra, então aí à partida parece que eu já sou um juiz que não é neutro, estão a ver? Ou seja, eu já estou de um lado. Portanto, o nosso objetivo é nós podemos efetivamente fazer contacto, confortar e etc, mas devemos tentar fazê-lo às duas crianças. Ou seja, nós devemos compreender o que está triste, mas também o que está zangado e devemos estar próximos neste sentido deles confiarem em nós e saberem que nós estamos ali para ajudar os dois e não estamos só apenas de um lado. Pronto, tal como a Joana disse, existindo depois este espaço de ventilar a emoção, de empatia, etc., pode e deve começar a existir espaço mental, mais na linha do pensamento, para nós falarmos sobre o que é que aconteceu. Pronto. E é a pergunta que se segue. Neste espaço, nós só avançamos para isto quando sentimos que o ambiente o permite, ou seja, se continuarmos a ver que a criança está muito zangada ou que o outro está tão choroso que não consegue falar, é preferível nós demorarmos um bocadinho mais no passo 2 e não avançarmos logo para o passo 3. Mas o passo 3 é resumidamente isto, dizer, olha, o que é que se passou? Pronto. E a partir daí dá espaço para que as crianças expliquem. Aqui um passo muito importante é dar-lhes tempo e fazer com que as crianças se ouçam sem interrupções, está bem? Isto é uma parte importante, às vezes no calor do momento eles começam a dizer não foi nada assim, não foi, e nós dizemos sempre, agora vamos ouvir, agora já que quero ouvir o Zé e depois já vamos ouvir a Maria, mas agora vamos ouvir o Zé, depois quando estamos a ouvir a Maria, olha, Zé, agora estou a ouvir a Maria. Pronto, eu acho que é importante isto. Este momento é fundamental para eles perceberem o lugar do outro, a narrativa do outro, como é que a situação foi vivida. No conflito existirão sempre duas perspectivas e este lugar de perceber, ela sentiu isto desta forma, ela viu isto desta forma, estamos a ampliar sempre a compreensão, a empatia e a facilitar e estabelecer pontos nesta comunicação. Portanto, o espaço 3 é deixá-los explicar o que é que sentiram, o que é que viveram, o que é que eles dizem que aconteceu naquele episódio. E depois passamos a um passo fundamental, que é o passo 4, que a Joana falará de seguida. Que no fundo é um passo fundamental porque nós ouvimos as duas crianças, não é? Permitimos que elas só ouvissem uma à outra e no fundo vem aqui um papel importante do adulto que é quase como se fazer uma tradução da recolha da informação que fez, da partilha que cada criança fez também. Ou seja, nós vamos resumir o problema. No fundo, é quase como se eu pusesse em palavras simples todas as ideias que as crianças nos deram. Portanto, no fundo, a Maria pode ter começado a dizer mas eu estava com a bola e depois o Zé veio e empurrou-me e eu queria a bola e depois ele começou a chutar e o Zé diz que mas eu tinha a primeira bola, eu ontem comecei a jogar e portanto a bola agora é minha porque eu ainda não tinha acabado o jogo. No fundo, o que é que nós temos de fazer aqui? Este resumo, eu posso tornar isto numa linguagem muito mais simples que é, ok, então o problema é os dois querem a mesma bola. E essa é a chave, ou seja, esta é a chave que permite depois a procura de soluções, que é o passo seguinte, que é a partir deste problema simplificado na linguagem do adulto, nós já podemos pensar então, ok, então se os dois querem a bola, como é que nós podemos resolver este problema? Pronto. Esta simplificação é um dos passos fundamentais e até não só da experiência como mediador de conflitos, mas também da experiência de supervisão, de ver outros a mediar, muitas vezes a dificuldade vem daqui, porque as crianças e nós adultos também, quando estamos a relatar um problema, depois misturamos lá muitos problemas. Já vi coisas do género, meninas no 5º ano a dizerem coisas como não, porque isto começou tudo na pré-escolar. Estão a ver? Pronto. Se nós depois no resumo do problema vamos meter as coisas que aconteceram em pré-escolar, aquilo não é possível resolver. Portanto, este aspecto é fundamental e depois a ideia é, ok, então
vamos procurar soluções. E o passo 5 é procurar soluções, é ouvir as soluções de um e do outro, novamente respeitando os timings, e cada vez que um dá uma solução, nós temos sempre que checar no outro se ele concorda com aquela solução. Vou-vos dar exemplos. Olha, então a minha solução é que eu estou a ver que há aí outras bolas, porque é que o Zé não vai buscar outra bola? Zé, olha, a Maria estava aqui a dar esta solução, o que é que o Zé acha? O Zé diz, não concordo. Porque é que não é a Maria então a ir buscar outras bolas? Eu fico com esta. Ok, então, mais soluções para este problema. Pronto, imaginem que eles o que combinam é fazem turnos. Ok, eles fazem turnos, então vocês concordam em fazer turnos, um brinca com a bola, depois o outro brinca com a bola, sim. Mas não concordam numa coisa, que é quem é que começa, cada um deles quer começar primeiro, pronto. Então aí nós já podemos sugerir qualquer coisa como, estava a pensar, e se nós tirássemos à sorte? Ok, pode ser tirar à sorte, olha, qual é o jogo da sorte que vamos fazer? Pedra, papel e tesoura, um dolitá, pronto. E pensamos numa solução para isso. A partir desse momento, as crianças geralmente envolvem-se e nós temos de garantir que, geralmente a sorte resulta bem, quero dizer com isto, portanto eles envolvem-se nessa solução, fazem pedra, papel e tesoura, ganham um, então combinamos um tempo, olha, mais ou menos, então vá, daqui os turnos têm quantos minutos? 5 minutos, ok, então agora entra a fase final, que é como é que nós vamos garantir que isto avança dessa forma. Esta fase é fundamental para garantir que as crianças se sentem seguras de que o problema vai ficar resolvido e que sempre que houver um problema vai haver uma solução e portanto, no fundo, elas passam a se sentir seguras para brincar o mais livremente possível, porque sentem a segurança de que se acontecer alguma coisa vai lá estar um adulto que não só vai garantir que vai lá estar para mim no momento em que estou mais triste, mais vulnerável, mais chateado, mas também vai garantir que a solução vai acontecer. Ou seja, não fica esquecido, não fica esquecida esta solução. E então o adulto aqui deve fazer um follow-up da solução que pensaram. Este passo, no fundo, é um passo em que o adulto tem de participar ativamente. Imaginem, então se a solução foi fazer estes turnos, então o adulto até pode dizer, ok, vou ser eu a contar no meu relógio os 5 minutos que vocês combinaram. Ao fim desses 5 minutos, o adulto vai lá dizer, olha, Zé, já terminou os teus 5 minutos, agora passa a bola à Maria. E vamos garantir que o Zé passa a bola à Maria. Vamos, ao fim dos 5 minutos da Maria, voltar a garantir que passa a bola ao Zé. E no fundo, nós aqui estamos a fazer com que eles percebam que ok, a solução funcionou, eu como adulto até posso dar-lhes um reforço positivo, no sentido em que eles percebem a competência que já têm em resolver problemas. A solução não funcionou, então há a garantia de que nos vamos voltar a juntar e vamos pensar juntos novamente numa outra solução, tendo em conta que esta primeira não funcionou. Este passo, no fundo, fecha o problema. O que é que muitas vezes sentimos é que as próprias crianças chegam a um ponto em que a própria solução para elas, olha, ok, então se calhar eu até pensei em turnos, mas olha, afinal já não quero. Pronto, e vão brincar a outra coisa, e portanto, no fundo, não deixa de estar o problema resolvido para aquela criança, mas sente que o adulto esteve lá neste papel, não de juiz, mas num facilitador e num guia deste processo de... Sim, sem dúvida. E uma coisa muito importante nesse final é dizer que eles conseguiram resolver o problema. Pronto, no fundo, passar-lhes essa competência, este sentimento de competência de eu tenho problemas, mas nós temos o hábito de procurar soluções, inclusive é um dos hábitos, devemos de fazer uma sessão só sobre hábitos, mas um dos hábitos que temos é procurar soluções e resolver problemas e estamos a passar essa competência para eles também se identificarem com essa ideia. Joana, quanto tempo é que temos? Bem, nós tentámos fazer isto em 10 minutos, já vamos em 11 minutos e 42, portanto... Ok, portanto, eu talvez só fechar dizendo que cada vez que nós vemos um problema destes, e aqui como demos aqui o exemplo da disputa das bolas do Zé e da Maria, a ideia é como é que nós conseguimos olhar para isto sempre como um problema é uma oportunidade de
promover competências sociais é uma oportunidade, eu mediar um conflito é uma oportunidade, e este olhar de, epá, não, mais um conflito, não, vamos, boa, é uma oportunidade, vamos falar em emoções, vamos pensar em soluções, vamos fazer resumos, as crianças vão ter a oportunidade de perceber o lugar do outro, muitas vezes elas são muito egocêntricas, portanto este trabalho é fundamental, e há muitas coisas que mesmo como psicólogo que nós trabalhávamos em clínica mais através de roleplay, teatros, etc., temos aqui uma oportunidade única e central que é, no calor do momento, com motivação máxima por resolver, estamos a fazer este trabalho que entra muito melhor, ou seja, é quase como se fosse muito mais fácil de fazer este trabalho, como se fosse muito mais natural, e é claramente um momento de aprendizagem ativa dentro da parte das competências sociais. Pronto, eu acho que nós depois podemos explorar depois estes vários pontos, eles são riquíssimos, portanto nós passamos a nossa vida a dar formação sobre este tema, e muitas vezes são horas e horas e horas e horas, aqui em 12 minutos tentámos dar um lamiré, mas gostávamos já de vos passar esta ferramenta e que possam também começar a experimentar estes passos todos. E pronto, finalizamos agora por hoje, e não se esqueçam, errar faz parte do plano.